Vamos, gente, bora com o podcast de hoje. Hoje sim, menos notícia. Eu sempre fico na promessa, né? Eu vou conseguir, cara, vou conseguir. Tenham paciência comigo. Vamos começar já direto com as notícias. A primeira delas é do Globo, O Globo, né? É do site O Globo. E é em relação à dívida dos clubes. E nesse estudo do César Grafietti, a dicção tá terrível hoje. Mostra que o Flamengo poderia liquidar a sua dívida em menos de 2 anos se separasse 20% da receita, né? E aí, aqui tem uma lista com vários clubes, né? E as piores situações são do Galo e do Cruzeiro, coincidentemente, não as piores, né? Eu acho que não são as piores disparadas, são as duas, realmente. Os dois clubes mineiros, né? As duas camisas mineiras aqui levariam cerca de 20 anos para conseguir o feito dentro dessas condições, né? Pegando 20% da sua receita para quitar a dívida, né? Esse é um sonho de muito torcedor, obviamente, de ver seu clube com a dívida baixa, para aí sim destinar as suas receitas a grandes investimentos. E quando a gente diz grandes investimentos, obviamente são jogadores, mas é sempre bom, é sempre legal a gente trazer essas notícias, porque assim, o investimento no futebol não passa apenas por jogadores do time profissional, passa por uma série de coisas, né? Se a administração for profissional, você tem que pagar uma série de funcionários, né? Os dirigentes recebem diretor aqui, diretor ali, departamento de fisiologia, nutrição, né? Isso são coisas que normalmente a maioria das pessoas não pensam, mas é uma coisa que, obviamente, que comparado a um salário de um jogador, não chega perto, mas são coisas que você tem a receita destinada a isso. Fora que, assim, se você quer chegar a ser um clube de ponta, você vai ter que investir mais, né? Estrutura, você tem que ter uma academia de qualidade, equipamentos bons, departamento médico vai ter que ter equipamentos de altíssimo nível, né, para você poder fazer o seu raio-x, fazer medição ali, que os caras usam GPS, né, fazer medição de níveis fisiológicos vários indicadores, né, de fadiga e tudo mais, de possíveis indicadores de lesão. Então, quanto mais você investe, mais, teoricamente, né, teoricamente mais você vai ter condições de prover para os seus profissionais, no caso os atletas, né, os donos, os protagonistas do espetáculo, melhores condições para que eles atuem mais alto nível possível, né? Então isso são coisas que a gente normalmente não pensa, né? São coisas que normalmente não pensa. Mas, assim, isso eu estou falando de receita, né? E tudo isso, obviamente que as contratações de jogadores são o carro-chefe para que seu clube aumente a sua dívida, né? E aí, falando em dívida, esses dados, esses números para o torcedor rubro-negro, eles são extremamente, como é que a gente pode dizer assim, otimistas, né, para o torcedor rubro-negro. O Flamengo diminuiu muito a sua dívida, né? E aí, assim, se separasse 20% da receita média dos últimos 4 anos de Flamengo, a dívida do Flamengo seria quitada em 1,6 anos, né? É uma coisa de louco, né? Se pensar assim, que o Flamengo poderia zerar se quisesse, né? É óbvio que isso não é possível. Isso não é possível. Mas deixando os créditos aqui primeiro, tá? Esses dados fazem parte de um relatório produzido pelo economista César Grafietti, como eu mencionei no começo, e foi publicado pelo Mauro César Pereira. Tá no blog do Mauro César, no site do UOL. Eu tentei acessar, quis trazer aqui o crédito pro Mauro César, ele tem a coluna dele do UOL, mas o UOL pediu para eu me cadastrar no site, não consegui. Eu infelizmente não consegui. Então, por isso que eu trouxe a notícia do Globo, tá? Mas deixando os créditos aqui a César Grafietti e ao Mauro César Pereira que publicou, tá? E aí são vários clubes, né? Vamos trazer a lista logo, né? Sem mais delongas, né? Porque a gente quer fazer um podcast curto. Então, aqui a quantidade de anos para pagar as dívidas, considerando 20%, o uso de 20% das receitas médias dos últimos 4 anos. O Galo levaria mais de 20 anos, o Cruzeiro quase 20. Botafogo, e aí vai. O Botafogo também tá lá quase no 20, Vasco da Gama também. Curiosamente, 3 SAFs, né? Isso explica porque os clubes se tornaram SAFs. Aí os antes vão dizer, tá vendo? Virou SAF e não resolveu nada. Não, esses clubes viraram SAF porque a dívida dos caras é absurda. Por isso que viraram SAF, não tinha outro jeito. E o Galo vai caminhar para se tornar uma SAF também, tá?
muito provavelmente os mecenas vão se tornar donos do Atlético Mineiro. Não sei se de fato vai acontecer, mas pelo tamanho da dívida de 2 bilhões de reais, muito provável que isso vai acontecer. O Red Bull Bragantino tem uma dívida alta, mas eu vi o. Eu até faço o convite para você entrar no canal do Mauro César Pereira. Deixa eu. Pô, deixa eu puxar aqui. Eu quero trazer essa notícia para vocês também. Deixa eu puxar aqui o Mauro César Pereira aqui para vocês. O vídeo do Mauro César. Ah, segura aí, gente. Ah, quem sabe faz ao vivo, né? Pensei agora em fazer isso aqui. Esse aqui é esse vídeo aqui, eu acho. Pô, tá rolando o áudio aí, né? Deixa eu só adiantar aqui. Essa é a vinheta do Mauro César, tá? Deixa eu puxar aqui, só para deixar os créditos, tá? Esse aqui é o vídeo que o Mauro César ele fala um pouco mais, né? Dá um pouco mais de detalhes sobre esse relatório financeiro, né? Ele publicou, então assim, ele vai falar várias coisas, né? Aqui, ó, dívidas da Série A. Eu faço convite a você entrar no canal do Mauro. Aliás, eu nem curti o vídeo, né? Eu assisti e não curti. Entra lá no site no canal do site, né? No canal do Mauro César. Faço convite a você para entrar lá, conferir na íntegra. Fala muita coisa legal, cara. Assim, em relação à dívida dos clubes, por exemplo, né? Tá aqui do lado da tabela. Então a gente pode pegar o Flamengo. A dívida do Flamengo caiu 123 milhões, cara. É muita coisa. É um valor considerável, né? E você pegar, tem clubes como o Cuiabá que praticamente não tem dívida, praticamente. E você vê clubes que aumentou, né? Aqui o Botafogo aumentou consideravelmente, o Fluminense também deu uma aumentada boa, né? O Palmeiras aumentou só um pouco, mas essa dívida para o Palmeiras, que é um clube bem estruturado, não é nada. E aí você pensa, compara com o Santos, essa dívida para o Santos é muito pesada. Não que essa dívida do Palmeiras não seja nada, mas é absolutamente controlada, né? Para o Palmeiras é muito tranquilo gerenciar essa dívida. Imagina para um Santos, né, que tem uma dívida um pouquinho maior e como é que paga, né? Essa brincadeira. Então faço o convite a você, entra lá, confere todo o Galo aqui, a dívida é colossal, né? É colossal a dívida do Galo. Então faço convite a você para entrar lá, vamos seguir aqui, né? É aqui a quantidade de anos que cada um levaria. E aí você, torcedor, que fica no romantismo, cadê o Corinthians, ó? O Corinthians levaria quase uma década, né? Então você ó, o Palmeiras, por exemplo, né? O Palmeiras levaria uns 3 anos, e é uma dívida de quase meio bilhão, né? Mas assim, para o Palmeiras é absolutamente controlado, né? Porque muita gente pode olhar para isso e falar, ah, tá tranquilo, se o Palmeiras deve tudo isso, não, mas o Palmeiras está controlado. O Palmeiras é muito tranquilo. 3 anos para o Palmeiras fazendo a gestão da forma como faz, na teoria pagaria. É que você, torcedor romântico, pode pensar, pô, por que não faz isso então? Porque não dá para simplesmente pegar 20% das receitas e destinar para o pagamento da dívida. Não daria, mas não dá porque, cara, o clube tem que honrar com tantos outros compromissos, né? Não só dívidas, mas pagamento de folha salarial e a manutenção de toda a estrutura que eu já mencionei, né? Por isso que eu comecei falando, pô, departamento médico, fisiologia, né? Preparação física, nutrição, tem a parte da cozinha, tem a parte de hotelaria, né? Porque, por exemplo, você pensar os grandes CTs hoje, é assim, os caras têm hotel dentro para os jogadores ficarem lá. Então tem toda uma estrutura, uma infraestrutura que tem que ser que é muito custosa, é muito onerosa e não dá para simplesmente fazer isso, né? Mas assim, na teoria dá, mas aí você sangraria no futebol um tempo, né? É assim, é aquela velha história. Vamos sanar as dívidas, vamos fazer um negócio legal e ficar uns anos um pouquinho, sabe? Passar uns anos meio das vacas magras, se é que a gente pode dizer assim. Aí depende de cada clube, de cada gestor, de cada conselho, de cada torcedor, de cobrar, né? De cobrar. Enfim, fica o convite aberto. Entra lá no site do Globo, né? Na coluna do Mauro César no UOL. Esse vídeo do Mauro César é incrível, altamente ilustrativo, é muito bem explicado. Então faço convite para você entrar lá, né? Dar uma olhada, confere o vídeo na íntegra, tá? Vamos seguir aqui sobre Flamengo, já que a gente estava dando um destaque maior para o Flamengo. O Flamengo se reapresenta e o Marinho é reintegrado ao elenco, né? O Marinho tinha entrado ali com uma ação para ser reintegrado,
estava em negociações com o São Paulo. Na última coletiva, o São Paulo, ele perguntado sobre o Marinho, ele falou que o Marinho estava negociando com outro clube e certamente jogaria, né? Em outros clubes, em outro clube que o desejasse. Aparentemente não rolou. O Marinho quer permanecer no Flamengo, né? Ganhando o seu salário de cerca de 800 mil reais, tá tudo certo. Eu acho que se ele acha que é o melhor caminho, é por aí mesmo, né? Acho que é a escolha do jogador. O que o Flamengo se propôs a pagar para o Marinho é um valor razoavelmente alto, né? E aí o clube é o que eu falo, o clube que faz a proposta tem que arcar com essas coisas. Não adianta o torcedor às vezes ficar maluco, bravo, mercenário, que não sei o que, não tá jogando nada. Certamente o cara tá fazendo a parte dele, mas, assim, ele teve um grande momento no Santos e eu até falei, pô, Marinho no Flamengo vai virar quando o Flamengo anunciou a contratação dele, né? E a verdade é que não deu certo, né? A gente erra também, mas aí vai do clube também, né? De avaliar, pô, será que vale tudo isso mesmo, o Marinho? Será que vale tudo isso? Aí os caras que são profissional, que estão no dia a dia da bola, que conhecem mais, muito mais de mercado do que eu, eles que têm que falar isso, né? Eles têm que chegar a essa conclusão. Vamos de Atlético Mineiro e Cudê. Aparentemente, as duas partes estão perto de uma rescisão, né? De uma saída amigável. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Faltam discutir pequenos detalhes, tá? Pequenos detalhes. Vamos ver o que vai ser esses pequenos detalhes. O que fica cada vez mais claro é que não vai voltar mesmo, né? Não vai voltar a ser treinador e vamos ver quem vai ser o futuro treinador do Galo, né? O nome que vem sendo muito veiculado na imprensa de Minas Gerais é do Bruno Lage, né? Português, enfim. Não conheço, não me pergunte se é bom treinador, tá? Não me pergunte se é bom treinador, mas eu acho que primeiro o Galo precisa resolver essa questão com o Tchatcho, né? Com o Eduardo Cudê, porque assim, se não resolver, ele na teoria continua sendo técnico do Galo, né? Vamos sobre aquela lei geral do esporte, tá? O presidente da República, o Lula, ele sancionou a nova lei geral do esporte, tá? E aqui tem algumas coisas importantes, tá? Que não o governo, mas ele sancionou com alguns vetos, tá? Teve alguns vetos e um dos vetos foi em relação àquele protesto dos jogadores, então eles estavam colocando a mão na boca, acabou dando certo, né? Eu acho que o manifesto, o protesto dos jogadores acabou dando certo, teve um apelo importante, eu acho que o presidente foi por essa linha e o que eu concordo, tá? Eu vou muito por essa linha também. E aqui, mais pontos importantes aqui, tá? Em relação a racismo, homofobia, sexismo e xenofobia. Estará sujeito a uma multa que varia de R$ 500 a 2 milhões, a depender da gravidade do crime. As punições também vão valer para os clubes. De acordo com o texto, a torcida organizada que praticar violência e discriminação ou invadir campo poderá ser banida dos estádios por 5 anos, tá? Isso aqui é um dado importante, porque mostra que vai ter um rigor muito maior para esses episódios, tá? E aqui o veto tem a ver com aquilo do jogador, né? Da cláusula compensatória, tá? Que aí essa cláusula, o trecho previa que o clube ficaria liberado de pagar a indenização do atleta demitido antes do final do contrato, desde que o profissional conseguisse um emprego em outro clube com um salário igual ou superior. Então imagina assim, eu sou o clube A, mando o meu jogador embora, se esse jogador conseguir um contrato com salário igual ou maior em outro clube, eu fico livre de pagar minha multa rescisória. Por mais que eu tenha mandado embora, por mais que esteja em contrato, né? O que eu concordo, o que eu concordo. Eu acho que essa questão da proteção dos atletas, eu acho que não é só por uma questão de proteção dos atletas também, mas é por uma gestão. Por que eu sou a favor? Pela questão dos atletas, que são profissionais que têm uma carreira razoavelmente curta, né? Se você for parar para pensar. O atleta de futebol, ele vai ganhar bem mesmo, vai, assim. Pega o atleta médio, não fora de série, né? Não fora de série, mas um atleta médio, assim, um cara bom de bola. Ele vai começar a ganhar um salário bom aos 18, bom assim, que já é acima do normal da sociedade.
ele vai ganhar com cerca de entre 18 a 20 anos, imagino eu, um salário bom, e ele vai jogar até, sei lá, os 38 anos. Então, assim, o tempo de trabalho do cara é de 20 anos. Tecnicamente é um tempo curto. Imagino que muita gente, inclusive eu, gostaria de trabalhar apenas 20 anos, né, para conseguir. Mas 20 anos ganhando bem, faço meus investimentos, depois me aposento, né? Gostaria muito, mas não é possível. Mas tecnicamente, assim, é um tempo de trabalho curto, por isso que eu sou a favor dessa questão de proteger os atletas. E em outro ponto, consequentemente, os clubes são obrigados a ter uma gestão responsável. Se eles firmam acordos de pagamento de multas rescisórias altíssimas, eles têm que ser responsabilizados por isso, né? Por isso que eu sou a favor. Primeiro, pela proteção do atleta. Eu acho que é uma forma do atleta se proteger cara, não tá que nem o Luan do Corinthians. Ah, não tá jogando nada, mercenário. Cara, assim, a culpa é de quem fez o contrato. Você pode questionar a questão ética dele como trabalhador. É a mesma coisa o Kudê, que eu vejo direto, eu tô ouvindo, acompanhando os noticiários mineiros, né? Pô, os caras descendo o pau no Kudê, descendo o pau no Kudê. Cara, assim, tudo bem, você pode questionar o Kudê como profissional, mas a culpa, assim, quem tem que ser cobrado são os dirigentes. Assim, eu vejo muito mais a crítica pro Kudê do que pros dirigentes do Galo, né? Os caras que assumiram aquilo, os caras que fizeram aquela pataquada, aquilo tem que ser cobrado e de forma pesada, porque a gestão ela tem que ser profissional. E as pessoas vão por outro lado. Eu acho que as pessoas vão para o elo mais fraco da cadeia, se é que a gente pode dizer assim. Então, por isso que eu sempre faço convite à reflexão de que, cara, quem firma o contrato é o cara responsável por aquilo. E ele tem que ser cobrado. E o torcedor tem que cobrar para quê? Para que a gestão seja cada vez mais profissional, para que acordos sem pé nem cabeça como esses aconteçam. Caso, por exemplo, do Luan com o Corinthians e do Eduardo Cudê com o Galo. Né? Esse tipo de coisa é má gestão, na minha opinião. Né? É má gestão. Mas são dirigentes mal assessorados, que apostam num conto de fadas, num algo místico de que alguma coisa vai acontecer e vai dar certo, cara. Quando você aposta, se você aplica, faz investimento no mercado de ações, você está sujeito a perder absolutamente tudo. Né? Isso aqui, apostar num jogador é como se fosse apostar no mercado de ações. Existe uma tendência, o cara pode crescer ou pode cair. Você não sabe, né? Você não sabe. Sobre o caso Robinho, né? Que eu queria trazer até o vídeo. Não vou rodar o vídeo, mas queria fazer o convite para vocês assistirem o vídeo do UOL, tá? Superior Tribunal de Justiça recoloca o processo envolvendo Robinho na pauta de julgamento, né? Isso aqui está em relação àquele caso do Robinho cumprir a pena no Brasil. Então, a análise do recurso da defesa de Robinho voltou para a pauta de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, tá? Então, voltou, vamos ver que fim que vai levar, né? Eu não sei se esse vídeo do UOL acabou meio que motivando, né? E aqui eu trago a vocês o convite também para vocês ouvirem o podcast aqui, né? Que o UOL ele teve acesso aos áudios dos investigados, né? Naquele caso de estupro do Robinho. E, e eles começaram a publicar nesse podcast. Esse é o primeiro episódio. Se eu não me engano, vão ser 4, 5 episódios. Eu não tenho certeza. Esse é apenas o primeiro episódio, com o início, né? Com os primeiros áudios que a polícia começou a interceptar e como o andamento, assim, pô, dos primeiros dias, o que eles conversaram entre eles. O primeiro episódio se chama Risos à Noite. Eu não vou rodar aqui. Os áudios, para mim, são, assim, é de um, cara, assim, é de uma maldade, cara. Assim, é de uma maldade que, pô, eu fico. Quando você ouve uma parada dessa, você fica, cara, como é que pode existir tanta maldade num ser humano, cara? Tanta maldade num ser humano. E assim, levando tudo na brincadeira, levando tudo na normalidade, sabe? Banalizando tudo, achando que tudo aqui é piada. A, primeiro, a primeira conversa que roda é a conversa do Jairo, né? É Jairo, eu peço perdão se eu errar os nomes aqui, que era o cara que estava tocando lá na balada na casa noturna que o Robinho foi, se eu não me engano é Jairo.
E ele liga pro Robinho porque ele foi depor na polícia. E o Robinho não para de rir. Ele não pa... ele gargalha, cara. Ele dá uma gargalhada quando o cara começa a contar que ele teve que ir lá porque a mulher ela denunciou e a polícia estava investigando. Ele fica o áudio inteiro dando gargalhada. E o cara, pô, você tá achando que isso é brincadeira? É a polícia, isso é sério. E ele continua rindo. Então por isso que eu falo, cara, assim, é de uma perversidade, cara. Que eu falo, pô, eu não sei. Quando você acha que você já viu, assim, que o ser humano, quanto mal pode ser um ser humano, você ouve essas coisas e fala, cara, assim, não tem limites, né, cara? Não tem limites. Então, assim, eu faço o convite, obviamente que os áudios são muito fortes, tá? Então, certamente que é o tipo de coisa que vai causar gatilhos em pessoas que passaram por situações traumáticas semelhantes. Por isso eu digo para você ouvir com cautela, com cuidado, mas se você se sente confortável, né? Confortável não tem como se sentir confortável, mas se você se sentir, cara, quero ver, quero ouvir, quero entender como é que foi o passo a passo, a narrativa ela é muito bacana, né? A narrativa do UOL, e então eu faço convite mais uma vez a vocês que quiserem ver o que foi debatido entre os elementos, né? Desse caso, faço convite para você acompanhar. Eu não sei quando sai o próximo episódio, mas eu vou acompanhar. Mas assim, se prepara porque é um bagulho asqueroso, assim. É um negócio repugnante, tá, cara? Repugnante. Tá? Vamos seguir. Vamos para notícias mais leves, né? Mais lights. Essa aqui, para finalizar, é sobre Guardiola, né? Guardiola leva a taça da Champions ao dono do City nos Emirados Árabes. E aqui tem uma fotinha deles, né? A tríplice coroa, cara. Apenas isso, né? Os cara, o, o dono do, do Manchester City foi presenteado apenas com a tríplice coroa, né? Imagina a alegria do cara, né? Que comprou o clube, que investiu grana, porque o Pep Guardiola não é barato, não é o treinador mais bem pago, mas não é barato. O elenco também não é barato. Você imagina, né? Você ter no hall da sua casa simplesmente a tríplice coroa, né? A tríplice coroa legítima, né? A legítima. Não vou não vou, cara, tirar a legitimidade de outras tríplice coroas, mas essa é aquela tríplice coroa de diamante, cara. De diamante. Seria o análogo a vencer a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil aqui no Brasil, aqui na América do Sul. Seria mais ou menos isso. Esse é o feito da tríplice coroa, a maior, a master, né? É isso que o Pep Guardiola conquistou com o Manchester City. Só isso, né? Só isso. Então, é sonho de consumo antigo, né? De torcedores e de clubes aqui no Brasil, mas é muito complicado, né? Só para você entender o tamanho do feito. Tamanho do feito que conseguiu atingir o Pep Guardiola e o Manchester City, tá, gente? É isso. É isso. Encerro por hoje. Agradeço demais a você que está acompanhando aí. O futebol tá meio parado. Tá acontecendo jogos de seleções, né? A gente obviamente vai acompanhar a seleção brasileira e assim que a seleção jogar, a gente também repercute um pouquinho mais, tá? Mas por hoje eu encerro. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Ótimo resto de semana para vocês. E amanhã nós estamos de volta. Tchau.